Olá, pessoal. Na live de hoje, a entrevistada é doutora Alice Teixeira. Doutora Alice, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vinda ao VDS Cast. Imagina, é um prazer estar aqui diante de vários nomes importantes, né, que teve na nossa cidade aqui. E eu receber esse convite foi uma honra. Honra para nós também. Para quem não a conhece, quem é Alice Teixeira? Sou natural de Jupi, sou farmacêutica e olha, eu gosto sempre de falar que eu sou uma pessoa muito espontânea. Certo. Eu gosto de sempre levar tudo na leveza, porque quando a gente leva tudo mais leve, é mais fácil. E até a questão de se conectar com as pessoas. Com as Quando a pessoas. gente trata tudo na leveza, é mais fácil. Fala um pouco mais da sua família. Olhe, eu sou suspeita para falar da minha família. Principalmente questão de mãe, né? Certo. Minha mãe é tudo na minha vida, até porque perdi meu pai muito cedo, eu tinha 5 anos quando eu perdi meu pai. E aí minha mãe assumiu esse papel. Desde sempre, batalhou muito, até para fazer a faculdade, ela sempre foi todo o suporte para mim, sempre. Então, principalmente a minha mãe é a minha base e a minha família é muito acolhedora, que inclusive até Fábio da Raposa, né, que é meu primo, esteve aqui também. E quando a gente se junta é aquela zoada, aquela coisa boa de família, é muito bom. Eu amo a minha família. Sua mãe é Genilda, é isso? Isso, exatamente. É a famosa motoqueira, ainda é motoqueira? É não. Nesse tempo que ela foi motoqueira foi justamente quando meu pai faleceu, que ficou bem apertada a situação. E aí ela sempre foi e faz tudo. Minha mãe nunca teve medo de trabalhar. Então ela foi mototáxi, depois foi para o conselho tutelar e aí depois abriu mão. Aí hoje ela já foi não, ela é agricultora, né? Só que Certo. hoje ela deixou mais de mão, tá? A gente tá voltando agora a mexer nessa parte do sítio, mas hoje ela tem uma lanchonete e faz salgado e tal, mas motoqueira ela não quer mais não. Mas ainda tem a moto. Ainda tem a moto. Tem. Ah, ela não abre mão da moto não. De jeito nenhum que mãe não abre mão da moto. Logo na chegada de Jupi, tem uma mototáxi, era mototáxi Falcão. Não sei se ainda existe. Ainda é. Ainda é no caso é do meu tio. do seu tio. Isso. Mas ela era motoqueira referência da mototáxi Era Falcão. porque era mulher, né? Ah, entendi. E principalmente as mulheres gostavam muito de andar com ela por ser mulher, né? Identificação. Certo. Mas realmente, até hoje, muita gente lembra dessa parte da história de Mainha. Que ela Não. realmente foi destaque. Não, por destaque. ter coragem. É E ela verdade. conhece a região todinha. Quer saber de sítio, pode perguntar a ela, que ela sabe de tudo. E já passou por dificuldades, inclusive assalto. Não é? Sim, olha, não, essa daí, ela foi comprar pão. Chegou ali no bequinho da padaria, né? Quando chegou lá, 2 maloqueirinhos pediram a moto com arma de brinquedo, levaram a moto. Ainda E bem a- a arma de brinquedo, né? De arma de repente brinquedo. poderia ser Até porque ninguém vai brincar, criminoso, né? radical. E aí, quando foi, acho que 5 dias depois, eles estavam assaltando em calçado com a moto, aí a polícia pegou e devolveram para ela. Nem a placa eles tiraram. Nem a placa. Foi, graças a Doutora Deus. Alice sempre morou em Jupi? Então, eu morei em Jupi até passar no vestibular. Na Certo. época em Recife. E aí quando eu passei no vestibular, fui para lá, 5 anos de faculdade, fiquei mais 5 anos trabalhando lá. E aí quando foi na metade do ano passado, quase 10 anos depois, aí eu retornei para cá, justamente para trabalhar nessa área de emagrecimento, em consultório. Então a senhorita foi buscar a especialidade na capital. Sim. Lá eu passei 2 anos, que lá eu sempre tive 2 empregos, sempre fui o Julius. Ah, Lá, logo quando eu me formei, eu trabalhei em farmácia de manipulação e em drogaria. E aí, quando foi nesses 2 últimos anos, eu trabalhei em uma indústria de balas naturais de gengibre e na drogaria. Mas sempre estudando, sempre fazendo pós. Tanto que recentemente terminei agora mais 2 na área de emagrecimento. Mas sempre tive essa vontade de ter algo além. Eu sempre trabalhei em manipulação, que inclusive foi a que eu mais me identifiquei, justamente porque na manipulação é que saem essas medicações que eu prescrevo hoje, certo, que certo. são os fitoterápicos.
Então, eu sempre gostei muito de manipulação. Aí fui para a drogaria, foi onde eu passei a maior parte, né? Passei quase 5 anos. E depois nessa área de bala de gengibre. Então, nesse meio tempo, eu sempre estudando, fiz as especializações. E aí, quando terminei a primeira, foi quando eu disse, pronto, agora eu vou largar e vou abrir realmente e trabalhar em consultório para mim. E aí foi quando eu decidi voltar. Voltou para Jupi. Foi, aí eu decidi voltar porque, querendo ou não, lá eu estava me sentindo muito sozinha, porque lá antes eu dividia apartamento, sempre com família ou com amigos, e aí depois fiquei morando sozinha, mas sabe aquela coisa de volta pro teu lugar? Entendi. E aí foi quando eu decidi, e foi tudo muito rápido, foi em menos de um mês tudo isso. Larguei os empregos, decidi voltar e estou aqui hoje. E por que quis fazer esse curso? Por conta justamente dessa parte de manipulação. Eu sempre gostei muito, que sai muito fitoterápico, principalmente fitoterápico. E aí eu vi uma área que, poxa, eu posso atuar nessa área. Que farmacêutico pode atuar em consultório e prescrever medicamentos que não sejam tarjados. Né? Certo. E a maioria dos fitoterápicos não são tarjados. Não são, aí Não pode são. prescrever. Aí a gente pode prescrever. É muito legal, rapaz. E, claro, né? Para conseguir a especialidade, teve que ir para a capital, 2 empregos, Na verdade foram 3. 3 empregos, mas está aqui de volta em Jupi, claro, somando aí com os outros profissionais Sim, que tem na sim. região. E Inclusive, representando a nossa cidade por onde passa, né? Que legal. exatamente, eu tenho muito orgulho. Lá na época, Jupi não é tão conhecido, a gente sabe, né? É verdade. Então, quando a gente começava, até com o pessoal da faculdade, conhecendo outras pessoas, aí o pessoal, tu é de onde? Porque meu sotaque entrega logo. Meu sotaque é diferente do de Recife. O pessoal de lá arrasta muito, né? Arrasta, E aí, quando eu começava a falar, tu é de onde? Aí eu, Jupi. É o quê? Jupi, uma cidade, aí eu sempre dava referência, uma cidade antes de Garanhuns. Garanhuns, porque Eu Garanhuns nunca é tive- conhecida, né? Isso, eu nunca tive problema de falar de onde realmente eu sou, porque minhas raízes são daqui, eu não tenho necessidade de esconder. Então eu sempre falava Jupi, tanto que tinha pessoas que ficavam, ô Jupi, só me chamava de Jupi, Entendi. Jupi, Jupi, e assim ficava. O que aprende tanto com esse curso de farmácia? Olha, muitas coisas, mas em especial, claro, medicamentos, mas na parte estética, até na parte de investigação, toxicologia, a gente aprende. Farmácia é um curso muito rico, com muitas áreas Certo. para estudar, mas é um curso que eu sou bem suspeita a falar, viu? Que eu sou apaixonada. Muitas Mas tem que pessoas dizem, falar, "Faz né? Porque medicina." é melhor E eu, quando não, fala, quando de jeito gosta. nenhum, farmácia. Então, assim, quando a gente tem sucesso com o paciente, aí eles acham que, não, médica. Eu digo, não, farmacêutica. Porque a gente entende de medicamento, a gente também consegue dar suporte. Então, hoje em dia, muitas pessoas têm essa imagem, né? Que só quem consegue curar, algumas, né? Não são todas. Que só quem consegue curar é médico, mas não, hoje a gente tem um cenário diferente. Hoje é realmente uma questão de multiprofissionais, multidisciplinar. Certo. Então, por exemplo, hoje fisioterapeuta é uma área muito importante na questão de estética também. Então, não é, coisas tabeladas. Certo. Farmacêutico, drogaria, balcão de farmácia. Hoje em dia a gente não sabe que não é mais assim. Fisioterapeuta, por exemplo, também. Só massagem, a gente também sabe que não é assim. Nutricionista, só dieta, também não é assim. Todos esses cursos, eles têm o seu valor e têm várias especializações. Não é só aquela coisa tabelada como era antigamente, não. Hoje em dia, graças a Deus, a gente vem conseguindo muitas áreas para atuar. Então, o balcão de farmácia é o mesmo curso que a doutora fez, não? Digamos, se você vai trabalhar na farmácia, tem que ter Não, o toda curso. farmácia tem que ter o farmacêutico. Ah, tá. Então, Mas então aí no tem caso... a questão do balconista, que é o que dispensa a sim, medicação, sim. mas a questão da orientação, aí é o farmacêutico. Então, no caso, digamos que eu queira montar uma farmácia, mas eu tenho que ter um farmacêutico. Então, eu teria que lhe contratar para responder por ela. Obrigatoriamente. Enquanto a farmácia estiver aberta, tem que ter um farmacêutico. Tem lá. limites de quantas farmácias a Tem. senhora pode responder por ela? Pronto. É o seguinte,
tem a carga horária do farmacêutico, certo? A carga horária máxima que a gente pode fazer por farmácia são 40 horas, certo? Então, se você conseguir conciliar esse horário e não dormir durante o dia, trabalhar em farmácia e durante a noite mais outra, tudo bem. Mas é aquela coisa, né? Você realmente não dorme. Não dorme. Mas enquanto, por exemplo, você pode trabalhar 5 horas em uma e 5 horas em outra, desde que não choque o horário de uma com a outra, você pode trabalhar. Hoje em dia, o farmacêutico também não pode atuar, assinar. Antigamente tinha isso, né? A gente não pode negar que antigamente tinha isso de o farmacêutico ser responsável por várias farmácias. Mas aí era por questão de falta de profissional. Hoje o cenário é totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá vendo como é importante saber de que é totalmente diferente os dois profissionais? O balconista da farmácia e o farmacêutico. Não, todos os dois têm o seu valor, claro, mas a questão da orientação é o farmacêutico. O que é fitoterapia? Fitoterapia é medicamento feito à base de plantas. Então, são todas naturais. Todas naturais? Todas naturais, sem efeito colateral na grande maioria. No caso que eu trabalho, né, que é emagrecimento, não tem efeito rebote, que é aquele efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Até porque a forma que eu trabalho é uma mudança comportamental. Se você se alimenta mal, sabe? Aí a gente dá algumas dicas e faz a sugestão de ir para um profissional, um nutricionista, para realmente fazer uma reeducação alimentar. Porque muitas vezes é só questão da alimentação. Entendo. Faz a sugestão de atividade física, porque você fazendo uma alimentação saudável junto com a atividade física, e aí é onde eu entro, junto com a medicação, para acelerar esse processo, sabe? E aí eu tenho um paciente que com 20 dias de tratamento já perdeu 4 quilos. 20 dias perde 4 quilos. Mas comendo normalmente... Não é regra, não é regra, né? Tem pacientes que demoram um pouco mais, por exemplo, quando tem mulheres que, quando entram na menopausa, o metabolismo fica um pouco mais lento. Certo. Então, nesse caso, fica mais devagar o processo. Mas não deixa de perder, não deixa de perder. Então, realmente é uma área muito boa e você consegue emagrecer de uma forma saudável. E aí, depois que chega no peso ideal, eu saio da jogada. Só se realmente for o caso de não estou conseguindo, preciso de uma orientação para voltar novamente. Aí volta, mas geralmente não volta não, só se desistir durante o processo. Mas depois que chega no peso ideal que você quer para você voltar, é muito difícil. É difícil só manter, né? Porque depois você fica só mantendo. Junto alimentação e atividade física não tem erro. A não ser que tenha problema de tireoide, né? Cair realmente. Mas aí depois que você consegue... Aí nessa área da tireoide a gente faz um encaminhamento para um endócrino, né? Para ele fazer a regulação. Então, só se for o caso de abandonar durante o processo. Mas é uma área... Fácil não, porque não é fácil emagrecer. Porque tem pessoas que têm dificuldades de doce, por exemplo. Certo. Quando eu estou estressada, quando eu estou ansiosa, doce. Aí é onde a medicação entra, que a gente tem medicação que consegue inibir essa vontade de tudo ir pro doce. Entendo. E aí a pessoa, à medida do processo, ela vai acostumando. E aí depois perde essa vontade. De estar sempre no doce, sempre no doce. A partir do momento que ela consegue identificar isso, porque às vezes é involuntário. E aí quando ela percebe que ela está indo muito no doce, então quando ela percebe o gatilho, aí já recorre para outra coisa. Geralmente eu falo, quando você sentir isso, desvie essa vontade para outra coisa. Vá assistir, vá ler um livro, vá caminhar, vá correr, vá para a academia, mas não vá para aquilo que sempre está levando aquele gatilho. Entendo. Sempre você tem que redirecionar, porque senão vai ficar sendo involuntário. Digamos que alguém pode estar fazendo dieta e não consegue emagrecer. O que pode estar errado? A questão do que está comendo. Certo. Porque tem coisas, claro que nessa parte nutricional é importante nutricionista, mas assim, tem coisas que é muito calórico, mas não tem não é potencial, não é nutritivo.
entendeu? Certo. Então, é uma coisa calórica que não vai ter proteína, não vai ter um carboidrato bom, então vai virar gordura. E, consequentemente, vai ter fome, porque aquilo não é rico nutricionalmente. Aí por isso que a pessoa não para de comer porque a comida não Porque tem está comendo nutrientes. errado, exatamente. Ah, e é isso, né? É Agora me tira uma curiosidade. Dormir bem ajuda a emagrecer? importantíssimo. E ajuda também? Ajuda. Porque enquanto a gente dorme, faz a regulação de hormônios importantes para a questão de fome e saciedade. Então, se você dorme e vai ficar regulando esses hormônios, a partir do momento que você não dorme, vai desregular. E aí você não dorme bem, você fica com mais fome. Verdade. Você quando está dormindo não come, né? Não tem como, né? Pois Não, é, mas aí- mas assim, tá. Não é verdade. Dormindo não tem Não, como comer, mas tudo veja bem. só, são hormônios importantes na questão da saciedade durante o dia, que eles são regulados. Entendi. E aí, à medida, pelo menos, no mínimo, 7 horas de sono. E aí você consegue regular esses hormônios. Por isso que tem pessoas que não dormem bem, aí durante o dia fica beliscando, beliscando, beliscando. E geralmente pessoas que estão acima do peso, questão sobrepeso ou obesidade, elas sentem mais fome. Justamente porque esses hormônios eles estão desregulados. E aí é onde eu entro também com a questão da medicação. Medicação que ajuda. Dos fitoterápicos, que eles conseguem fazer essa inibição, equilibrar esse descompasso Certo. da fome e saciedade. Porque quanto mais fome e menos saciedade, você vai comer mais. E, consequentemente, você vai acabar ganhando mais peso com isso. E às vezes as pessoas que ganham peso fica com autoestima, né? Lá embaixo. Abala muito a autoestima. E, assim, principalmente mulheres. Porque é o que eu mais escuto durante a consulta, que a gente tem que ter a escuta muito ativa na consulta. Tanto que, no mínimo, é 40 minutos, 1 hora uma consulta minha. Porque a gente conversa bastante. E aí eu entendo o que mais incomoda na pessoa. Porque eu falo principalmente mulher, porque o meu público maior é mulheres. E aí, quando eu pergunto o que mais lhe incomoda, a minha autoestima. Quando eu vou comprar uma roupa que não dá e fica saindo aqui e não fecha, eu fico arrasada. Então, a questão da obesidade nunca é só a obesidade. É uma questão realmente de autoestima, de segurança, porque quando você está com um corpo que você gosta, você enfrenta os problemas do dia a dia com muito mais segurança. Claro, claro. Então, é uma questão realmente multifatorial. Nunca é só a obesidade, nunca é só saúde. Até porque quando a pessoa ela quer emagrecer, nunca é só saúde. Quando ela vem emagrecer é porque tem outra coisa incomodando. É porque hoje em dia a gente romantizou aquela coisa, não, eu vou emagrecer porque eu preciso ficar saudável. Você já escutou alguém falar isso? Já. Emagrecer para ficar saudável. Rapaz, pois lá no consultório eu não escuto, não. Não? É para quê? Eu teve consulta minha que eu já escutei. Por que é que você quer emagrecer? O que é que lhe incomoda tanto? Eu não estou tendo um desempenho sexual tão bom. Ajuda também. Totalmente. Totalmente. A questão do sobrepeso acarreta, vem trazendo na bagagem a obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto, gordura no fígado. Então, é aquela coisa que, por mais que a pessoa não saiba, mas ela sempre procura ajuda por questão que alguma coisa incomoda nela. Por saúde, é consequência. E se achar menos desejada, pior ainda, né? Pior ainda. Pois é. Teve já consulta que já falaram assim, eu quero perder peso porque eu tô engordando mais, meu marido não tá gostando. Entendeu? E às vezes porque eu acontece sempre pergunto, nunca é só sobre saúde. Qual é o real motivo? Porque realmente hoje em dia as pessoas estão muito condicionadas a falar o que é bonito. Porque não é bonito você chegar e você falar para uma pessoa, não, eu quero perder peso porque eu não estou tendo desempenho sexual. Não, eu vou perder peso porque meu marido não está gostando. Então, não é fácil assumir isso. Mas esse é o real motivo. Entendo.
Complicado, hein? Não é fácil não. Tá vendo como? É por isso que dura ali 40 minutos, 1 hora, porque realmente é muita conversa para entender. É muita conversa, mas É. a doutora não atende por minuto, não, né? Não, é por consulta. Sim, sairia muito caro. Não é verdade? Olha, Porque uma mas consulta de 30 minutos, Olha, 1 hora até chegar a mas 2 eu horas. gosto, sabia, de ajudar. Eu até brinco às vezes falando que se não fosse meu meio de vida, eu atendia de graça. Entendi. Porque na época que eu trabalhava em drogaria, rapaz, eu amava atender o povo. E os presentes que eu ganhava eram os melhores. Era jambo, era coco, sorvete. Isso na capital, isso é novidade. É. Aqui a gente tem, né? Mas a capital, aqui lá é aqui ouro. é fartura, né? Ela é Mas ouro. lá, É. Ave Maria. Então, assim, eu realmente gosto de ter um olhar diferente para o paciente. E ver o que está incomodando ele e ajudar ele naquilo. E não é só a consulta. Depois da consulta, eles têm o meu número, eles mandam mensagem para mim. Se está acontecendo alguma coisa, alguma questão de dúvida, tem o meu suporte totalmente. E esse que, inclusive, eu acho que é um diferencial, sabe? Você realmente, acolher o paciente e saber que ele não está sozinho naquela. Você dá um suporte, orientar. Vamos, você consegue. Não precisa você desistir. Aí eu falo, cadê a saboneteira? Eu só fico feliz quando eu vejo sua saboneteira aqui, viu? Ah, existe isso também, a Que saboneteira? é essa partezinha aqui que aparece da clavícula aqui. É que a minha tá coberta. Ah, aí é uma saboneteira. É. Parece, é. Quando começa a emagrecer, aparece. Aparece. É. Aí eu E quando, falo isso. tá. E quando a pessoa não tá com o peso acima? Ela some. Legal, rapaz. Legal. Então, quando você tá com a saboneteira visível, é que tá bom o peso. É. Na maioria Interessante. das vezes É interessante. Tem pessoas que fazem exercícios e não perdem peso. Aí é a questão da intensidade. Sim. É aquele famoso treina fofo. Que vai pra academia Sim. e não dá o gás. E você tem que ir pra academia. Não é pra ir bonitinha, essa história de ir pra academia bonitinha, arrumadinha, não. Quer me ver feia, vai pra academia me olhar. É um pitó, toda suada, porque realmente, se Tem você não que queimar, né? tem que queimar, você tem que ter um gasto calórico lá. Tem que ter, não adianta não. Agora sim, claro, uma pessoa com obesidade, ela já não pode fazer cardio muito intenso. Sim. Porque aí o joelho reclama logo. Nem invente de mandar uma pessoa obesa correr logo de início. Depois que ela pegar um condicionamento melhor, tudo bem. Mas aí, logo de início, botar para um obeso correr, vai ser problema, porque não aguenta. Ele ainda não está no ritmo. Então, essa parte também tem que ser orientado, né? Por isso que eu falo, toda área tem o seu valor. Entendi. A questão da atividade física, um personal, educador físico, tem que estar ali perto orientando na melhor forma de fazer, mas claro, você tem que fazer. Não é ir reclamando, porque a partir do momento que você entende que aquilo é bom para a saúde, e até a questão depois de quando você termina, você sente uma sensação tão boa de alívio, aquele famoso endorfinado. Então não é só a questão de, vou para academia, não sei o quê. Não. Quando você entende que isso faz parte do processo e a questão de longevidade, você ter uma vida mais longa, não tem preço. Eu mesmo, eu entendo isso, claro, né, que eu sei a importância, mas eu gosto muito de ir para academia. Para você ter noção, eu não gosto de doce. Agora na Páscoa mesmo, o visual influencia muito, né? E aí todo mundo postando, comendo ovo, comendo ovo, comendo ovo. Eu sou péssima para comer chocolate. Só tem um chocolate que eu gosto, que é até talento do verde. Você nem pode falar. E tem que ter a cor, né? Ainda... É o do verde, especificamente do verde. Porque ele tem umas castanhazinhas do Pará. Sim, sim. É o único. Mesmo assim, eu como 2 barrinhas, a quadradazinha, né? Pronto. Em um post seu, você come suas emoções? Eu fiquei mais ou menos sem entender. Comer suas emoções. Explique para nós o que é comer suas emoções. Tô triste. Vou comer. Estou ansiosa. Vou comer. Tô muito feliz. Vou comer chocolate.
sempre recorrer à comida. E aí é justamente onde a gente entra também com a parte da fitoterapia para cortar esse desejo. Se for uma pessoa ansiosa, a gente tem medicamentos naturais que conseguem controlar a ansiedade. A ansiedade também? Também. E a questão do doce também. Então, no caso, a pessoa tem ansiedade. Aí tá tomando o medicamento Tarja a preta, que é a mais conhecida, né? Tem alguma outra Tarja pior? Eu acho que não. Eu acho que não, mas digamos, eu quero sair do Tarja preta para um medicamento natural. É possível? É. Para dormir? Porque acredito que a maioria dos medicamentos para ansiedade é para potência, né? para Porque, colocar para dormir, né? inclusive, agora duas, na verdade, duas pacientes que elas eram dependentes de medicamento estajado, controlado. Certo. E aí a gente foi fazendo essa troca. Porque ela não queria tomar mais. Quando a pessoa opta, aí eu explico, olha, realmente você tem que ver com o médico que lhe acompanha já, se é a hora, mas tem algumas pessoas que querem. Então a gente respeita, independente, até se ela quiser parar de tomar toda e qualquer medicação. Entendi. Tem que respeitar a vontade do paciente. E a gente consegue ir fazendo essa troca. E a medida vai fazendo essa troca, se ela for reagindo bem, consegue. Tanto que uma delas, ela não conseguia dormir de jeito nenhum. Só Sim. conseguia dormir com o bom remedinho dela controlado. E aí a gente foi trabalhando junto nessa questão dos medicamentos naturais. E hoje, nem com medicamento natural ela está mais. A gente já conseguiu fazer a troca. Tanto do controlado, saiu do fitoterápico e agora ela está só tomando melatonina. Tá. Então vamos lá. Digamos que a pessoa toma o Tarja preta e queira alternar. Pode? Alternar, no Tipo, caso, tomar um dia Tarja preta, outro dia o natural. Pode fazer isso ou não? Porque é o seguinte, o caminho desses medicamentos, a ação deles, é no mesmo lugar. Então, não dá para eu, por exemplo, a pessoa tomar um diazepam da vida e tomar mais calmante, por exemplo, passiflora junto, porque vai potencializar efeito. Tá, mas assim, eu Então, perguntei da seguinte forma: eu posso tomar o Tarja preta hoje e amanhã não tomar ele e tomar o natural, alternando os. Quando a gente faz essa troca, a gente faz a troca. Tira o controlado, por Sim, exemplo, o sim, sim. diazepam, retira ele e automaticamente já entra com o fitoterápico. Porque aquela pessoa já está condicionada a usar aquela medicação, ter ação naquele lugarzinho específico. Entendi. Entendeu? Então, a maioria deles é a questão de sono e ansiedade, certo? Então, quando começa faz uma dosagem para cada pessoa específico. Não é tabeladozinho, não. Cada pessoa tem necessidade diferente, dosagem diferente, por isso que todos os que eu prescrevo são manipulados. Porque não tem fórmula certa para todas as pessoas. É uma fórmula certa para cada pessoa. E a gente faz uma análise direitinho do que aquela pessoa tem necessidade, faz uma fórmula específica, geralmente são mais de uma, duas, três, quatro, cinco, em uma mesma formulação para ela ficar tomando. Entendi. E consegue ter sucesso. Até porque a gente tem medicação natural que tem a mesma potência de um diazepam, por exemplo. Rapaz, que interessante. Então a pessoa dorme sossegada, tranquilo. Dorme. Com o medicamento. É caro esses medicamentos manipulados, doutora? Depende da fórmula. Tá. Então digamos que a maioria das pessoas Mas que não tem um poder aquisitivo, geralmente fica entre... Porque depende da necessidade. Mas assim, a média, sabe? 100, 150, fica mais ou menos por aí. Agora, se a pessoa tiver mais necessidades de realmente... Por exemplo, tem gente que tem a necessidade de comer o doce. Então, não adianta você colocar a substância para inibir essa vontade de comer doce em uma cápsula. Porque ela quer ter o sensorial. Sim, sim. De estar comendo o chocolate. Então, a gente consegue colocar a medicação, a substância dentro de um chocolate. A substância mesmo, eu gosto muito dela,
Que aí a gente coloca ela dentro do chocolate. E aí a pessoa que comia, por exemplo, já teve paciente que comia na semana 30 Kit Kat. E aí, quando bate aquela crise, aquela vontade, tem o sensorial de mastigar o Sim, chocolate, o É. doce. E aí, quando você tem essa vontade, vai lá e come um chocolatezinho, que é como se ele fosse uma trufazinha. Oxe, a pessoa come um, no máximo 2. Acabou essa vontade. É tão ruim assim? Não! Acaba com a vontade de comer doce. Eu tô brincando. Eu tô brincando porque... Mas é chocolate, às 70% vezes... cacau. Caramba, que legal. Por isso que eu sempre gostei muito dessa parte de manipulação. Porque a gente consegue fazer muita coisa. O vício de fumar. Existe medicamento natural que possa a pessoa deixar de fumar? Porque, caramba, é difícil. É muito difícil. Uma pessoa que fuma é comparada ao vício de uma pessoa que usa crack, cocaína. Realmente é um vício que é complicado tratar. Tanto que nessa parte a gente faz uma análise, faz para ver o grau, faz um questionáriozinho e ver o grau de dependência que a pessoa tem de fumar. Quantos cigarros fuma por dia. E aí, de acordo com esse grau de dependência, se for um grau mais leve, a gente consegue tratar ali com... Porque tem que ter a nicotina para ir fazendo o desmame aos poucos. Se você retirar de vez essa pessoa, ela vai entrar em abstinência e ela vai ter recaída. Então, essas pessoas têm que ter um suporte maior, geralmente semanal, no máximo quinzenal. E se for um grau mais grave, aí tem que ser junto com o médico, porque tem que ter uma medicação a nível de controle especial, para ela realmente não ter abstinência. E aí é usado adesivo, tem o chiclete, tem a pastilha também de nicotina. Porque não dá, pessoas que querem parar de fumar, não dá e não pode retirar de vez. Você tem que ir fazendo aos poucos. E aí, o adesivo, por exemplo, ele tem as dosagens. Tem a dosagem de 7, 14, porque aí você vai diminuindo. O adesivo, apenas um adesivo. Coloca o adesivo na pele. Ele é transparente, é bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo, não chega a incomodar não. Aí você coloca o adesivo. Porque aí esse adesivo ele vai liberando a nicotina. E você não vai tendo o desejo de fumar. Exatamente. E aí, à medida que você vai diminuindo a dosagem, a pessoa também vai se acostumando e não vai entrando naquele surto de abstinência. Por isso que não pode retirar de vez. Tem que ser realmente interessante. Alimentação saudável. A doutora pode citar algum alimento? Olha, aí é... natural, né? Claro. Não. Sem ser industrial. Eu sempre falo, o básico funciona e no emagrecimento tem que ser uma quantidade menor. Sim. Né? E aí é justamente onde a gente entra também com a medicação para a questão da saciedade. Para não ter aquela vontade de comer muito. Mas a questão de alimentação, realmente é bom um nutricionista, porque ele vai fazer uma reeducação e falar melhores opções para você comer e tudo mais. O que eu falo é o básico funciona, até porque farmacêutico não pode passar dieta em si, né? Mas a gente dá algumas dicas. Então, a alimentação é sempre, no processo de emagrecimento, tem que ser uma quantidade menor e saudável. E saudável. E saudável. É descartar ultraprocessados, porque realmente eles têm uma quantidade calórica maior e muito pobre nutricionalmente. A doutora atende aonde? Aqui em Jupi e em Lajedo, nas sedes do Labomalta. Do Labomalta. Logo menos também estarei atendendo em Jurema, vai depender de acordo com a quantidade de pacientes lá. Mas sempre nas salas do Labomalta. Do Labomalta. Isso, porque a gente fez parceria, eu tenho parceria com Bárbara, né, que é a gestora do Labomalta. E aí, eu sempre procuro facilitar a vida do paciente. A questão dos exames, eu atendo no laboratório, se a pessoa quiser fazer lá, já faz lá, e já tem 15% de desconto com a minha receita. Os pacientes meus no laboratório têm 15% de desconto. E a questão da medicação, tem 10% de desconto, que é justamente a D-Fórmula, em Lajedo. E elas deixam aqui em Jupi a medicação. Mas esses descontos é só para
para a sua receita ou pode ser... Nesse caso da farmácia e os 15% no laboratório, com a sua paciente receita. meu. Certo. E quanto custa uma consulta com a doutora Alice? Atualmente está R$100. 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 Bom, uma Mas consulta de R$100 para ter aquele corpinho que você deseja e que você também quer que os outros desejem. Porque aí não é questão só de pagar R$100 apenas. valor. Tá. É questão realmente do que realmente é mais valioso para você. Exato. Se é continuar tendo aquele condicionamento, aquele peso, taxa de alterar, continuar naquela alimentação, sem esforço para perder peso, para você realmente ter uma vida melhor, ou você gastar durante um tempo, uma dedicação maior, para você perder peso. Porque obesidade, hoje em dia, é considerada uma doença. Obesidade é uma doença. Obesidade é uma doença. Isso não sou eu quem diz é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, se você não tratar, vai chegar uma hora que a bomba vai explodir. Sempre explode. Porque, mas agora eu não estou sentindo nada. Agora. Porque se você agora está bem, vai chegar uma hora que seu corpo não aguenta, quando começa a aparecer diabetes, hipertensão. As taxas começam a alterar de colesterol, sabe? Então, realmente é uma questão para você olhar para você e ver como é que você quer ficar no futuro. Se você agora tem a questão do peso, sobrepeso, obesidade, e não está fazendo nada porque está tudo bem, a conta vai chegar. A conta chega. E tem o problema cardíaco também. Exatamente, principalmente o problema cardíaco, porque tem a questão da aterosclerose, né? Que é o entupimento das veias das artérias. E aí tem que fazer procedimento para tentar recuperar, porque uma aterosclerose, por exemplo, pode causar um infarto. Porque ele vai se depositando colesterolzinho e vai entupindo, vai juntando outras coisinhas ali também e vai causando o entupimento daquele vaso. E aí o sangue, para chegar no coração, fica comprometido. Obstruindo já era. Exatamente. Digamos que uma pessoa está fazendo dieta e ela tem uma alimentação um pouco carregada, mas começou a fazer dieta. O que é que ela não pode comer de jeito nenhum no café da manhã? Olha, é bom evitar ultraprocessados, né? Justamente por não ter fator nutricional bom. E aí tem a questão de gordura, de sódio, que vai atrapalhar. Vai atrapalhar, né? O básico funciona. Ali no café da manhã, uma tapiocazinha, um pão com ovo. Pão com ovo, é bom? Sabia disso? Agora é que eu vou comer mais. Um pão com ovo, viu? É um só? É um só. Tá. Aí não Pode quero comer exagerar, não. não. R$1 não pode. Não. É 2. A não ser que R$1 pão seja um pão. Tá. Tem que ser um pão com ovo. Um pão com ovo. Interessante, doutora. Porque, vamos supor, pão com ovo, um cafezinho, uma fatiazinha de queijo. O básico funciona. Mas aí é importante lembrar a questão do nutricionista, né? Tá. Para ele realmente fazer uma avaliação, para passar uma dieta. Como perder peso se alimentando bem? Isso daí, se não for uma questão de tireoide, você consegue reverter. Se você se alimentando bem, praticando atividade física, aí começa a tomar as medicações para acelerar esse processo. Bom, né? É muito bom. Muito bom. Legal. E aí você, por exemplo, agora com a questão da medicação, você conseguindo fazer atividade física, se alimentando bem, tomando as medicações, você acelera esse processo e, particularmente comigo, a gente vai tentando readaptar você a ficar acostumado naquilo. Entendi. E depois desse processo, eu sempre falo, se você vive na regra, não tem problema ter uma exceção. Chegar no final de semana, comer alguma coisa que saia da dieta, por exemplo, não tem problema, não vai lhe engordar. Porque você já vai estar dentro da regra. Agora, se você vive na exceção, como é que vai ter regra?
Aí fica Aí difícil, fica né? difícil. Interessante. Tem como você fazer dieta e não perder energia? Porque tem pessoas que reclamam, porque vai comer menos, vai ficar com menos energia durante o dia, no decorrer do dia, para trabalhar, enfim, tal. Se a pessoa faz uma alimentação adequada e ela, mesmo assim, ela continuar cansada, aí a gente faz alguns exames a questão de vitaminas, porque, por exemplo, é B12. Se tiver a Certo. B12 baixa, pode causar cansaço, sabe? Até a vitamina D também causar uma questão de desânimo. E aí faz os exames para ver se está tudo certo. Se está tudo certinho. E aí é onde consegue fazer a suplementação, Quando uma pessoa deve tomar suplementos? de acordo com a necessidade. Que hoje em dia a gente tem esse problema, entre aspas, empurroterapia. Você vai numa farmácia, essa vitamina aqui é bom para isso. Só falta dizer que a vitamina faz você ganhar na loteria. E se não houver necessidade, é o que eu chamo que vai sair o xixi de rico. Porque vai ser eliminado tudo na urina. Tá. Se não há carência daquilo, o seu organismo não vai absorver. O nosso corpo é muito inteligente. Só absorve aquilo que, na questão de vitaminas, só absorve o que está com necessidade. Ou necessidade. Ah, tá. As vitaminas que não tiverem com deficiência, não vão ser absorvidas. Vai sair tudo no xixi. Interessante. E o que a pessoa deve fazer para perder peso sem flacidez? Não perder peso muito rápido. Porque se você perder peso muito rápido, aí a pele não consegue ter aquela firmeza. Até a questão da hidratação também. Se tem que tomar água. Tem o cálculo certinho por peso de quanto você tem que tomar água. Então, se você for perdendo peso que não seja tão radical, aí você consegue perder sem flacidez. Interessante. O corpo vai se adaptando. O corpo Né? vai se adaptando. Exatamente. E Bom, se você for fazendo, porque assim, é bom fazer musculação porque vai enrijecendo. enrijecendo, exatamente. Dieta para uma criança com obesidade. Existe algum medicamento natural que pode ajudar? Nesse caso, é melhor procurar realmente os pais da criança, procurar um nutricionista, né, para procurar uma melhor forma de alimentar essa criança. Até porque uma criança que ela já vem com obesidade da infância, para ela perder se torna um pouco mais difícil. Entendo. Então, é tudo reeducação. É educação alimentar. Isso, nesse ponto é melhor procurar um profissional da área para uma orientação melhor. Para a alimentação da criança. Isso, né? Porque que no meu realmente caso, hoje os pais, a maioria, né? É aí salgadinho, é doce, biscoito, é bala, vai biscoito. colocando coisas que, até por falta de tempo deles, porque hoje a gente sabe que o cenário de pai e mãe trabalhar. Aí às vezes não tem condições de colocar uma pessoa para que fique cuidando dele, para ser melhor uma alimentação, então recorre ao que é mais fácil, mais prático. Só que isso também a longo prazo não vai ser tão legal, né? Não vai ser legal, é. Doutora, os horários de atendimento no Labomalta. Diga aí para que o pessoal possa saber, né? Dia de segunda eu atendo em Lagedo Sim. e durante a semana eu atendo aqui em Jupi. Só na segunda em Lajeiro. Só na segunda em Lagedo. E aí, porque lá por enquanto a demanda está menor que a daqui. E aí a gente, isso daí é de acordo com a demanda, né? À medida que lá vai aumentando, aqui diminuindo, a gente vai encaixando. E os horários é de 8 até meio-dia, aí fecha para almoço, e aí volto de 2 às 5, Então, a doutora está o dia inteiro no Labomalta. o dia inteiro. Digamos que a pessoa precise de um atendimento sem marcar a consulta. Tá? Eu falei reserva agora há pouco, né? Mas tudo bem. E de repente chegue lá, às vezes dá certo ser atendido. Se não tiver ninguém em atendimento, bem, aí a gente consegue encaixar sem problema nenhum. Agora, se tiver, aí realmente tem que esperar. E aí, como eu falei, cada atendimento meu é em média 40 minutos, 1 hora. Aí, por isso que é mais interessante a pessoa, se quer com urgência, mesmo assim, pode falar que eu respondo. Sim, sim. Vejo o horário mais próximo para agendar a pessoa, porque ficar esperando eu não acho tão
interessante, né? Eu acho que ninguém gosta de esperar. Sim, sim, sim. E aí, falando comigo, a gente vê o horário mais próximo para poder marcar, a pessoa não precisar ficar esperando o encaixe, nem nada do tipo. Quem quer ser consultado ou consultada pela doutora Pode falar Alice, comigo, ou também no qualquer sede do laboratório, tanto Lagedo, Jurema, aqui em Jupi, mandar ou mensagem para eles, que eles repassam para mim, Certo. ou diretamente comigo. No meu Instagram lá tem o link do meu número que vai direto para o meu WhatsApp. E qual o Instagram? Doutora Alice Teixeira. E o WhatsApp Tem lá também. também o link. Ótimo. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Realmente foi uma honra. E pode deixar mais vezes, viu? Porque eu Não, gosto de conversar, viu? É bom. Eu achei interessante. Às vezes a gente acha que ter uma alimentação saudável é besteira. Acha que deve comer tudo. É. Chega um certo tempo que você não pode comer tudo mais. Chega um certo momento que o seu cliente vai dizer, ei, rapaz, peraí, aguento mais não. É por isso que é bom sempre estar se orientando com profissionais ou procurando um profissional como a senhora para ter uma alimentação saudável. E, claro, né, consultar com a doutora Alice, que é bem claro, melhor, né? Ter aquela mudança de chave. Ah, que legal. Virada de chave, no caso, né? Muito bem, muito bem. Eu queria que a senhorita ou senhora fale mais uma vez o Instagram, número de telefone e quais são os laboratórios. Doutora Alice Teixeira, que lá eu sempre estou postando coisas, às vezes mostro do dia a dia, quando dá tempo, porque agora está tudo muito corrido, né? Mas lá eu sempre posto do pessoal, às vezes alguma rotina, algum evento que o pessoal adora ver, né? Tem um engajamento melhor. E os atendimentos na segunda-feira em Lagedo, o restante da semana aqui em Jupi. E lá no perfil do meu Instagram tem o link do meu WhatsApp. E clicando lá já vai direto para a conversa comigo. Muito bem. E você que assistir, não esqueça de compartilhar para valer essa nossa entrevista e também será postado nas redes sociais da Rádio Cati FM. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima entrevista.